Se porventura chegou algum irmão ou irmã depois do momento da ceia do Senhor ou depois do início da programação, sintam-se abraçados, sintam-se cumprimentados por mim, pela igreja. Eu quero, mais uma vez, agradecer como pastor pelo carinho dos irmãos e quero lembrar os irmãos aqui que nós estamos no dia 11 de janeiro. Dia 11 de janeiro é um período assim, nesse início do ano, é sempre um tempo onde nós refletimos muito na vida, né? Refletimos muito do que vai ser esse ano e o que vai ser desse novo tempo, esse novo período que se adentra, como é que vai ser o ano da minha família, como é que vai ser o ano da minha igreja, será que nesse ano eu vou emagrecer um pouquinho? Será que nesse ano eu vou viver mais saudável? Será que nesse ano eu vou me alimentar melhor? Será que eu vou pagar minhas dívidas neste ano que se inicia? Tomara que dê tudo certo, né? Tomara que Deus abra portas abençoadoras nas vidas dos irmãos, né? De repente, ao final do ano, temos um monte de irmãos fitness, vivendo bem, comendo bem, todo mundo magrinho. A gente não sabe, né? Não temos poder sobre isso, mas no início do ano sempre há essa expectativa de uma resolução, de uma mudança, né? Então, existe uma expectativa de um novo tempo. Concorda comigo ou não? Sim. Amém. Então, se é um novo tempo, Deus já nos deixou lá atrás algumas coisas para você viver um tempo melhor. Lá no Velho Testamento. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Deuteronômio, capítulo 10. Capítulo 10. E vamos relembrar coisas muito interessantes, porque, pastor, tudo isso vai falar aqui, eu já sei. Mas é por isso que o tema da mensagem dessa noite é sábios lembretes para um novo tempo. Ou seja, são coisas que nós já sabemos de cor salteado, mas vale a pena lembrar. Compensa lembrar algumas coisas muito úteis que Deus deixou nas mãos de Moisés lá atrás. Porque quando nós pensamos em Moisés, nós pensamos diretamente nos 10 mandamentos, mas não é disso que nós vamos tratar essa noite. Nós não vamos falar nos 10 mandamentos de maneira direta, vamos falar de coisas que Deus deixou muito claro para o povo. Muito bem, vamos recordar a história. Lá atrás, quando Deus entregou as tábuas, naquelas tábuas, o que Deus escreveu naquelas tábuas? Os mandamentos, os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos Deus escreveu para o nosso bem ou para o nosso mal? Para o nosso bem. O texto que os irmãos vão ler daqui a pouquinho fala que é para o nosso bem. Eles têm mania de achar o povo lá fora, nós, enquanto éramos não convertidos, quando ainda não tínhamos uma vida arrependida, a gente achava que vida de crente era vida presa. Vida de crente é uma vida de prisão, que não pode fazer nada. Muito pelo contrário, os mandamentos de Deus são para o nosso bem. Amém, igreja? Amém. Então, lá atrás, Deus traz os 10 mandamentos, o povo idolatra, ainda assim, Moisés desce o monte, o que ele faz com as tábuas? O que ele faz com as tábuas? Ele quebra as tábuas. Isso antes desse texto, isso não é esse texto que nós vamos ler. Então, nós vamos relembrar o que aconteceu antes de acontecer aqui. Versículo 12, Deuteronômio 10, verso 12. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e o sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor que hoje lhe dou para o seu próprio bem. 14. Um irmão voluntário ou irmã, por favor. Mas ao céu, Santo Deus, Senhor, ele pertence à terra. Sejam fiéis de coração. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados, os amou, e a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações como hoje se vê. Sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados. 17. Outro irmão ou irmã, por favor, em voz alta. Pois o Senhor nosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. E Deus grande, poderoso e
e não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. 20, outro irmão. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Os seus antepassados que desceram ao Egito eram 70 ao todo, mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Feche seus olhos, por favor. Santo Deus, amado Pai, usa a vida desse teu servo, Senhor, tão imperfeito, que precisa tanto da tua graça, mas usa a minha vida, abençoa, fala ao meu coração, fala ao nosso coração essa noite. Senhor Deus, que essa noite seja uma noite de transformação para cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, então vamos relembrar esses sábios lembretes, porque são coisas que enquanto crentes, nós enquanto errantes, pecadores, nós somos falhos, então eventualmente tendemos a esquecer coisas boas para o novo tempo. Então, em primeiro lugar, vamos voltar lá ao que o pastor estava falando sobre essa história. Então, no início do texto, lá desse capítulo 10, Deus manda Moisés levar 2 outras tábuas vazias para que Deus escrevesse novamente os mandamentos. Sim ou não? Então, Deus escreve os mandamentos e manda Moisés levar uma arca feita de madeira de primeira. Então ele sobe com a madeira de primeira para fazer a arca e lá colocar no Santo dos Santos, pelo lugar santíssimo, para deixar as tábuas da lei. Então, deixa eu perguntar uma coisa, Deus era obrigado a escrever de novo? Deus não era obrigado a nada. E foi e fez. E fez, porque ele tem um caráter que não é igual ao nosso. O ser humano é que é esquisito com essas coisas. Porque eu só assino uma vez. Minha assinatura é uma assinatura difícil. Porque para chegar até mim você tem que falar com um monte de assessores. O ser humano tem essas arrogâncias. Deus não tem isso. Porque ele ama o povo. Ele amava, ele se importava com aquele povo e escreveu de novo. Como se fosse um trabalho serviçal, como se fosse a função dele. E não era. Ele é Deus, ele é rei dos reis. Não tinha obrigação de nada. Então colocou nas mãos de Moisés uma nova tábua. Não foi Moisés que quebrou? Era para ter feito isso? Deus não mandou ele quebrar. Tá bom, ele estava chateado e tudo, mas Deus não mandou ele quebrar. Deus foi lá e fez. Ele é misericordioso. Então lá foi Moisés, depois desse texto que nós vimos aqui, antes desse texto que nós vimos aqui, Moisés ele ouve de Deus um recado muito importante. Em primeiro lugar, estamos falando aqui no ano novo, né? A gente quer ter um tempo bom. Versículo 12, vamos reler o 12. Agora, Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede? O que ele pede? Senão que tema ao Senhor. Número 1, você quer ter um tempo abençoado? Você quer viver um novo tempo? Lembra de temer a Deus. Porque nós, enquanto crentes de Jesus, esquecemos de temer a Deus. Porque tem crente que fala o nome de Deus em vão, direto por aí. Quando quer fazer a sua vontade ser feita, fala que Deus enviou, fala que Deus falou. Quando quer o seu egoísmo prevalecer, a sua vontade em cima dos outros, fala que é Deus na frente. Quando na verdade é o seu ego falando. Então o crente tem essa mania, essa tendência de faltar com temor a Deus. Principalmente quando usa o nome dele de qualquer jeito. Então, por isso que é uma das coisas que nós fracassamos na vida, é faltar com temor a Deus. Você acha que a vida, o teu pecado, você acha que o seu pecado não é uma falta de temor a Deus? O pecado que você continua cometendo? Então, se nós resgatarmos esse temor, nós vamos ter um novo tempo feliz. Você quer ter um novo tempo feliz? Tema a Deus. Quando você vê uma pessoa fazendo muitas blasfêmias, falando mal do Senhor, as pessoas que não têm um pingo de respeito por Deus, essa falta de temor
o peso da mão de Deus que pode acontecer. Eu não quero. Eu não posso desejar que Deus pese a mão. Tem uma coisa que você não pode desejar para ninguém, que Deus pese a mão. E se ele pesar, ai de nós. Tá, meus irmãos? Crente tem medo do diabo. Tu não tem que ter medo do diabo, não. Tu tem que ter medo de Deus pesar a mão em você. Porque o diabo não tem esse poder todo. Você não é convertido? Então o diabo não tem... Ele é limitado. Como é que o diabo tocou em Jó? Ele tocou em Jó porque Deus permitiu ou porque ele é mais poderoso que Deus? Ele tocou em Jó porque Deus permitiu, só por isso. Então você não tem que ter medo do diabo, não. Você tem que ter medo dos seus pecados afastarem as bênçãos de Deus na tua vida. Tem que ter medo dos seus pecados botarem tua família para longe de você. Você tem que temer um tempo em que você esqueceu de que Deus deve ser tratado com reverência. Deus deve ser tratado como Deus, não é como um camarada. É bom que você deva se aproximar de Deus, você deve ter um comportamento com Deus como amigo, como Jesus fala, né? Já não vos chamarei servos, vos chamo de amigos, no livro de João 15, não é verdade? Porém, você tem que ter reverência, não deve usar o nome de Deus para qualquer coisa, então tema a Deus. Quer ser feliz? Tema a Deus. Se você teme, você ama e serve. Pastor, eu quero amar primeiro. Esse que é o problema da sociedade. A gente acha que tem que amar primeiro e tem que temer primeiro. Porque eu não amo. Eu não amo fulano de tal. Eu não vou ser bom para fulano porque eu não amo. Eu não gosto dessa pessoa. Eu não tenho nem motivo para não gostar da pessoa, mas não gosto. Desgosta à toa, de graça. Mas quer amar para fazer o que é certo. Quer amar para servir. A pessoa tem que ser simpática, a pessoa tem que cair nos nossos gostos, nossas graças, para a gente fazer o que é certo. Para a gente ser bênção na vida dos outros e tem que gostar dos outros. Quem disse que você tem que gostar da pessoa para ser um servo do Senhor com ela? Para dar testemunho? Quem te falou? Então, se você teme a Deus, você ama e serve. Se você está aqui na igreja, está servindo ao Senhor, está trabalhando, é porque você teme. E esse temor te leva a amar a Deus genuinamente. Esse amor que você tem a Deus não é uma coisa que caiu como passe de mágica no teu coração. Mas eu amo a Deus mais do que o irmão fulano de tal. Fulano de tal tem uma comunhão com Deus que ninguém tem. Por quê? Será que ele é mais bonitinho? Não, é porque tem temor. É o temor que vai te dar esse amor por Deus. É o temor que vai te dar o serviço a Deus. Não o contrário. Eu quero amar a Deus primeiro. Ele te amou primeiro. O que a Bíblia diz? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, é a primeira coisa. Amar, temer, são coisas inseparáveis. Serviço é obediência. Se você teme, você ama e o serve. Número 2, pula para o 16, por favor. Pula para o 16. Outro lembrete aqui para um tempo feliz. Quer passar um novo ano feliz? Vamos lembrar aqui. Sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Só até aqui por enquanto. Vamos lá. Quando o texto bíblico ele fala aqui, o Velho Testamento ele foi escrito em qual idioma, meus irmãos? Não sabem? Foi escrito no hebraico. E no hebraico, aqui esse versículo 16, ele tem uma expressão que não salta aos olhos na língua portuguesa. Nesse versículo 16, ele usa uma expressão: circuncidem o coração de vocês. Essa expressão no hebraico, ela não é muito clara na língua portuguesa, até porque a circuncisão não faz muito sentido para nós, até porque nós não somos de descendência judia, nós não somos judeus. Você não precisou ao 8º dia levar seu menino para circuncidar, então isso não tem muito sentido para nós culturalmente.
Mas, quando ele fala de circuncidar o coração, ele fala de uma pureza, de um carinho, de uma forma de você ter a Deus humildade, quebrantamento de coração. Não é uma circuncisão como uma cirurgia do coração. E quando a gente fala circuncidar o coração, muita gente pode pensar assim, poxa vida, é uma cirurgia. Né? Vai abrir o coração, vai abrir aqui o peito, vai fazer uma cirurgia. Talvez seja isso circuncidar o coração. Não é isso que o texto fala. O texto fala sobre um coração contrito, um coração quebrantado. Você quer ter um novo tempo? Tenha um coração quebrantado. Lembre-se de ter um coração quebrantado. Se tem uma coisa que deixa Deus entristecido, é a soberba. É a vaidade, o orgulho. Falta de vontade de pedir perdão. Falta de vontade de reconhecer. Tem gente que passa décadas sem dizer eu errei. Tem gente que passa quase uma vida sem reconhecer que errou. E quando percebe que errou, é incapaz de abrir a boca para falar. Então, o nosso coração, ele não foi circuncidado. Ele precisa ser purificado dessa vaidade, dessa arrogância. Então, quando o texto fala devoção verdadeira é quem busca transformação. Quando o texto fala aqui dos estrangeiros, eu pergunto aos irmãos, vida de estrangeiro é uma coisa fácil ou difícil? Difícil. Se é difícil hoje, imagine naquele tempo. A Bíblia fala em alguns momentos sobre o órfão, a viúva e o estrangeiro. Órfão não precisa nem dizer, porque tem dificuldade. A viúva também não precisa dizer, tinha dificuldade porque naquele tempo não tinha pensão. Naquele tempo não tinha resguardo financeiro nenhum do Estado para a viúva. E o estrangeiro. Então a Bíblia coloca o estrangeiro na mesma colocação, na mesma frase do órfão da viúva. Porque é uma pessoa exposta, é uma pessoa humilhada, é uma pessoa sem reservas, é uma pessoa sem proteção. Então a Bíblia olha para essa pessoa e fala que Deus amou o estrangeiro. Deus fala isso para um povo que tem a tendência forte a ser arrogante. Vem cá, vocês são de Judá, vocês são do povo de Deus, vocês foram um povo escolhido, mas aqueles estrangeiros ali eu amo também, tá? Ah, você não gosta dos bolivianos, você não gosta dos venezuelanos? Deus ama também. Tá entendendo isso? Aquele povo a gente não tem muita, né, tem o nariz para cima, ou no Brasil não tem essas coisas. Preconceito. Eu sou do Rio de Janeiro, vocês acham que eu não sofro preconceito em São Paulo, você carioca? Ah, é malandro, é pilantra, veio do Rio, gosta de passar a perna nos outros, vocês acham que eu não escuto isso? Vocês acham que pelo menos as pessoas não me olham assim em alguns casos? Claro que não é todo mundo, não é sempre, não é o tempo inteiro, mas isso acontece. Se acontece hoje, naquele tempo, o estrangeiro também. Então, Jesus, ele ama o estrangeiro. Então, se a Bíblia diz que Deus se importa com o estrangeiro, ele está mostrando para nós que nós somos, diante de Deus, pequenos, que precisamos ter o coração quebrantado, o coração circuncidado. Quer viver um novo tempo? Larga essa tua arrogância. Quer viver um ano feliz? Larga essa tua soberba. Chega para o teu filho e fala, meu filho, me perdoa aqui. Minha esposa, meu marido, errei aqui. Não vou fazer de novo. Não vai matar, não. Não vai matar ninguém, não. Não vai para a cova se pedir desculpa para os outros. Então, quer ser feliz? Quebranta o coração. Terceiro lugar, pula para o 21. Já lemos o 20, né? 20, vamos ler o 20. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no, apeguem-se a ele, façam seus juramentos somente em nome dele. 21. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, e por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Esse é o lugar. Tem uma coisa que Deus vai colocar aqui, que é seja ele o seu louvor, seja o Senhor o motivo da sua gratidão,
todos os dias. Que se tem um povo que nós podemos ver na Bíblia, que é o povo de Deus, foi ingrato pra caramba, não foi não? E ingrato pra chuchu. Se for parar para pensar, Deus abençoa, Deus prospera, Deus multiplica as famílias, faz o povo levantar o templo. Aí o que o povo faz? Idolatra. Aí o povo idolatra de novo. Aí Deus vai e traz o castigo, manda exilado da Babilônia, manda junto para os inimigos, para todo mundo nas mãos dos inimigos. Aí o povo se arrepende, o povo se quebrando, aí Deus manda de volta para a sua terra, faz um novo templo. O que o povo faz? Peca de novo. O povo vai e peca de novo. Se tem uma coisa que o ser humano faz, é ser ingrato e é tratar Deus de maneira absolutamente leviana, por assim dizer. Eles têm essa mania, ingratidão. A gente não é ingrato só com os outros, o que já é feio, mas a gente é ingrato com Deus. Né? Deus está fazendo tanta coisa com a gente vai lá e peca. Mas tem uma coisa que o crente, às vezes o crente não sabe o que é da vida, mas ele quer pecar. Quer pecar. Né? Quer arrumar toda desculpa para pecar. Eu estou fazendo isso porque isso. Eu estou fazendo isso porque minha história é assim. Né? Mas tem uma coisa que você tem que lembrar. É glorificar a Deus pelos bons momentos. E lembrar que Deus fez para você lá atrás, antes dos tempos ruins. Porque glorificar a Deus só no tempo bom é mole. Eu também quero. Agora, quando vem um tempo difícil, você tem que ser grato também. Não foi Ele que te deu a vida? Então glorifique a Deus, reconhecer quem é Ele, molda a sua identidade. Ser grato. Deixa eu dizer uma coisa. Quem aqui conhece uma pessoa ingrata? Você faz 10 coisas pela pessoa. Tu diz não uma vez, a pessoa vira a cara para você. Você ajuda a pessoa em tudo. Você fala, olha, não posso te ajudar dessa vez. Meu filho, faz isso, você vê. A pessoa fala mal de você para todo mundo, porque é ingrata. Não tem gratidão no coração. Isso é espiritual, tá? Pede a Deus para remover isso do teu coração. Ora por essa pessoa que tem isso. Ingratidão é triste, dói na alma, machuca as pessoas e machuca a própria vida da pessoa. Olhar para trás e não reconhecer quem fez alguma coisa por ela, não reconhecer quem ajudou nos tempos difíceis, né? Pisar nas pessoas que ajudaram. Tem gente que é assim. O crente tem que ser diferente, tem que glorificar a Deus nos tempos ruins também, porque foi Ele que nos resgatou. Amém, igreja? Feche seus olhos, por favor. Nessa noite, eu quero refletir com os irmãos e irmãs aqui. Feche seus olhos. Não olhe para o pastor Wagner, não olhe para o irmão ao lado, continue orando, esteja em oração. Eu quero que você pense nesse novo tempo que se adentra agora, anos 2026. Nesse tempo, esses primeiros dias, primeiros meses desse ano. Que você se lembre de ser agradecido, que você se lembre de temer a Deus, se lembre de ser humilde. Tem tanta coisa que Deus espera de nós, mas essas coisas aqui Deus deixou na sua palavra de maneira bem explícita para Moisés. Temer a Deus, né? Feche seus olhos, continue com a cabeça baixa orando. Há alguma coisa na sua vida que você precisa relembrar. Há alguma coisa, porque às vezes a gente esquece, a gente é crente, a gente é falho. Tem coisas que a gente esquece na caminhada cristã. A gente esquece, deixa para trás. A gente deixa de ser humilde, a gente deixa de temer em algumas coisas. A gente usa o nome de Deus como não se deve usar. A gente faz coisas que não devia fazer. Então tema a Deus, seja humilde, seja grato. Louve a Deus, louve mais. Agradeça mais, reclame menos. Para de reclamar o tempo inteiro. Para de murmurar o tempo inteiro. Que esse ano seja um ano mais feliz, não só porque coisas boas aconteceram, seja um ano mais feliz porque você gastou menos tempo murmurando e parou de olhar para as coisas maravilhosas que Deus te deu, que Deus tem te dado, que a mão de Deus segura em você ainda. Lembra disso. Continue orando, continue de cabeça baixa. Glória a Deus. Santo Deus, amado Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor infinito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor foi fiel lá atrás e é fiel hoje.
perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé no Senhor, multiplica as bênçãos nesta igreja, traga mais pessoas para essa congregação. Nós cremos, ó Deus, neste templo lotado, não porque nós queremos, a igreja quer crescer numericamente só, mas porque queremos ver a Tua graça para esse bairro, em São João Primo. Queremos ver a graça do Senhor manifesta neste bairro. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. A palavra está com quem é dito.